Já acabou faz tempo, aquele dos 11 caras que jogavam todos os jogos. Em determinados momentos vai fazer trocas, vai fazer alterações de um jogo para outro, vai jogar com uma equipe mesclada e vai conseguir bons resultados. Pedro é um caso especial. Tem média de 1 gol por jogo na temporada. Foram 7 em 7 partidas. Ficou 354 minutos em campo. Fez 1 gol a cada 50 minutos. Você pode ter certeza, o Pedro ele é titular. E te digo mais que dos últimos 3 jogos ele jogou 90 minutos em 2. Eu considero o Pedro como um jogador titular e importantíssimo para o Flamengo. Mas no jogo de hoje, contra a LDU pela Libertadores, o atacante deve ficar no banco. Poupado no estadual, Gabigol retorna. A tendência é que seja titular ao lado de Bruno Henrique. Além deles, o provável time deve ter Diego Alves, Isla, William Arão, Bruno Viana ou Gustavo Henrique e Felipe Luiz, João Gomes no lugar do Gerson, que está machucado, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Jogo na altitude de 2.850 metros de Quito. Está sempre compacto e sair na hora certa nos contra-ataques e as oportunidades que aparecer, a gente tem que finalizar, matar e imprimir um ritmo forte também. Cereto, o Richard trouxe pra gente na matéria, né, as opções, que são várias opções do Rogério. Tem hoje 2 preocupações. Não joga o Rodrigo Caio na defesa, não joga o Gerson, um jogador importante ali do meio campo do Flamengo. Queria trazer o Campinho de volta pra gente aqui, porque o que foi treinado é o seguinte: o Diego Alves no gol, a linha de defesa com o Isla, Arão, e aí a dúvida entre Bruno Viana e Gustavo Henrique, com o Felipe Luiz também retornando, foi poupado no fim de semana. O João Gomes foi a escolha do Rogério, pelo menos em treinamento ao lado do Diego, e o quarteto já conhecido, Everton Ribeiro, Arrascaeta, o Gabi e o Bruno Henrique. Esse é o time, então, treinado com essa dúvida na defesa. Eu te pergunto, um jogo de altitude, a importância que tem um jogo de Libertadores. O Gomes já se credenciou pelo que fez até agora no Flamengo, no final de temporada passada e no início dessa, para assumir essa bronca, pensando no que vai ser o jogo lá em cima, ou talvez, até essa passada do Arão de volta para volante e o Gustavo Henrique fazendo uma dupla com o Bruno Viana, podia ser também uma alternativa para o Rogério. Por onde passa uma melhor alternativa para esse jogo na altitude? Eu acho que o Rogério vai improvisar menos. A entrada de João Gomes, ele mexe em menos posições no time. E acho que nessa hora é importante facilitar, né? Até porque os zagueiros que têm entrado no time não tem se complicado muito, né? Seja o Bruno Viana, seja o Gustavo Henrique, o Léo Pereira, então nem se fala, porque fez papelão fora de campo também. Então quem tem entrado ali tem se complicado. Por isso o William Arão continua na zaga, mesmo que improvisado, na função de zagueiro, e o Rodrigo Caio é o titular absoluto, não vai poder jogar hoje. Agora, eu queria falar um pouco dessa declaração do Rogério Ceni, porque isso é conversa para boi dormir, com todo respeito. Porque esse negócio de, não tem, futebol não tem mais 11 titulares, o Pedro hoje eu considero um titular. Bom, se o Pedro fosse titular, ele começaria jogando, para começo de conversa, porque hoje é o jogo que vale. No campeonato estadual, que era o jogo que não valia nada, ou valia muito pouco, o Pedro começou jogando. Então, no jogo que vale, o Pedro vai para o banco de reservas. Então, pode ser uma retórica bonita, pode ser um discurso bonitinho, para que os jogadores, para você tentar na gestão do grupo, fazer a cabeça dos jogadores. Não, veja bem, você vai ficar no banco de reservas. Vai falar isso pro Gabigol e bota o Gabigol no banco para ver se ele vai ficar feliz. Gabigol, não, você vai ser o 12º titular, tá? Mas você vai ficar no banco e o Pedro vai começar jogando. Vê se o Gabigol já vai ficar feliz, como já aconteceu, e ele fez biquinho, inclusive. Então isso aí, e eu tenho visto os técnicos repetirem essa ladainha, né? O Mancini falou isso outro dia, falou depois que o Rogério Ceni falou. O Rogério Ceni foi o primeiro. O Roger Machado falou isso também no jogo do Fluminense. Então, você pode ter certeza que todos os técnicos vão falar a mesma coisa agora, que agora não tem mais titulares e reservas. Então mudou a regra do futebol, né? Você pode entrar com mais de 11 dentro de campo, né? Eu fico pensando, Lofredo, se o jogador cai nessa, se eu entendo até o lado do Rogério, da tentativa da narração, né, desse enredo, de criar essa disputa, competitividade. O próprio Pedro sabe, né, que hoje ele não é titular desse Flamengo, por mais que faça para isso, acho que o Pedro é um jogadoraço, mas para isso, assim, a questão da chamada gestão de elenco, é dessa forma que ela é melhor feita mesmo? O Pedro parece um cara mais tranquilo, né, Lofredo? Então acho que aceita um pouco mais essa questão do banco de reservas e sabia da disputa quando veio para o Flamengo.
Mas essa narrativa que o Rogério criou e todo mundo está repetindo agora, como é que o jogador aceita isso? Não, ela tem um fundinho de verdade, porque no tempo do Rogério, eu acho que no tempo do Rogério já não se tinha 11 jogadores, você trabalhava muito com o elenco. Ela não é realidade, porque a gente sabe que os titulares são aqueles que entram escalados entre os 11, principalmente nos jogos mais importantes, e o Pedro tem ficado de fora nesses momentos, ainda que seja um jogador com condição de ser titular, eu acho que talvez seja isso que o Rogério queira dizer, mas enfim, é muito bom, eu acho que é bom para todos você saber mais ou menos a escalação do seu time de cabeça, né? É um indicativo que as coisas estão bem, quando você sabe a escalação do seu time de cabeça, ou pelo menos 10, 9 dos 11 jogadores que entram de titular quando todos estão preparados, passa um indicativo que as coisas estão indo muito bem. Os técnicos também sabem disso. Claro que eles querem valorizar o elenco, né? O Rogério jogou em grandes equipes e em equipes que eram fáceis de escalar, equipes que ganharam títulos e ficaram marcados na história e que você conseguia escalar o time comumente com 1 ou 2 jogadores que eram importantes e que entravam mais naquela equipe, né? Mas enfim, eu acho que é retórica, mas eu acho que é uma retórica importante para o trabalho de um treinador e não é de todo verdadeiro, mas tem um fundinho ali de verdade, porque principalmente agora com as 5 substituições você tem uma utilização maior do grupo de jogadores e com o número de jogos que se faz, você acaba utilizando mais ainda esses jogadores, então para a manutenção do grupo, do astral do grupo, acaba sendo uma retórica importante, mas no final da história a gente sabe quem são os titulares do Flamengo. É aquele time que a gente consegue escalar de cabeça já praticamente há 2 anos, com 1 ou 2 mudanças que são ocasionais por conta de saídas de atletas ou de lesões eventuais. O Cereto, tem um evento que acontece em todo sorteio, né, de Libertadores, Sul-Americana. Quando sai a bolinha da LDU, todo mundo torce o nariz. Quer falar altitude? 2.800 metros, lá em Quito, o jogo hoje em La Casablanca. E claro, isso é sim um fator, interfere, né? O jogo muda um pouco. E aí hoje, além de tudo, além da altitude, ainda pode ter a maldita lei do ex no Flamengo, porque o atacante da LDU é o Christian Borja. Você lembra do Borja, Cereto? Christian Borja. Que não é o do Acabou a Brincadeira. Aquele do Acabou a Brincadeira é Miguel Borja, o que jogou no Palmeiras, né? Esse é o Christian, e o que jogou no Palmeiras hoje está no Júnior Barranquilla. Isso. Né? Esse é o Christian Borja, ou Christian Martínez Borja, que passou pelo Flamengo, né? Em 2010, o torcedor do Flamengo que se lembra, lá em 2010, o Flamengo estava órfão de Wagner Love, do Adriano Imperador, o Borja veio, não deixou saudade nenhuma do torcedor do Flamengo, é verdade, só que agora mudou de nome e virou artilheiro, virou Christian Martínez, fez 2 em cima do Vélez, inclusive agora nessa Libertadores, e o cara preocupa Gustavo Henrique e Bruno Viana, Cereto? Tem que preocupar, né? Tem que preocupar. Ele fez 7 gols em 11 jogos na temporada e fez 2 gols contra o Vélez. O Lofredo tá rindo, hein? Vou entregar que o Lofredo tá rindo. Não, é que eu pensei assim, a pergunta que você fez, eu fiquei pensando que o torcedor do Flamengo nesse momento se preocupa muito mais com o Bruno Viana e Gustavo Henrique do que com o próprio Borja. Exatamente. Tem que preocupar o trio, né? O Christian Martínez Borja, o Gustavo Henrique e o Bruno Viana. Esse trio... Porque nesse momento, o melhor jogador para fazer a dupla de zaga com o Arão é aquele que está no banco. Quando entra o Bruno Viana, você fala assim, talvez fosse melhor o Gustavo Henrique. Quando joga o Gustavo Henrique, você fala assim, será que não é o melhor o Bruno Viana? Então o melhor é o do banco. As más línguas hoje aqui pela redação já falavam, imagina o Gustavo Henrique na altitude. O pessoal não perdoa, hein? Não perdoa. Se na baixa altitude já não anda, né? Exato. Se na baixa altitude não é lá essas coisas. A altitude do Gustavo Henrique é maior do que a nossa. Porque ele está a 2.600 e tantos metros, mais 2, que é a altura dele. Então hoje vai jogar no ar absolutamente rarefeito.